Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 13 de abril. E a mensagem que eu compartilhei ontem do Vem Segue falou sobre o irmão Francisco, que ele era um pastor e ao conhecer ali o Evangelho de Jesus Cristo, ao conhecer a Igreja de Cristo, ele deixa de ser pastor, de ganhar o sustento da sua família ali como pastor e compra um carrinho de batata frita e sai vendendo batata frita na rua para sustentar sua família, mas ele ouve a voz do Senhor e se batiza na igreja. Né? Então é um testemunho grande. E ao compartilhar essa história, várias pessoas compartilharam comigo, a respeito de pessoas que eles conheceram na mesma situação e que decidiram, se batizar na igreja, largar tudo ali. Alguns outros com a dificuldade por conta de ganhar o sustento da família não tomaram essa decisão ainda, mas tem essa relutância no coração até hoje, Tem dois testemunhos que me chamou muita atenção que compartilharam, um da irmã Maria, outro da irmã Vera, tá bom? Então quem quiser receber esses dois testemunhos, só mandar um oi no meu WhatsApp que eu posso encaminhar para vocês esse testemunho, tá bom? Então muito obrigado por o testemunho de todos vocês, essa mensagem de ontem fortaleceu bastante a mim, com a escritura do coração que vocês mandaram, cada um foi mandando. Quem não mandou ainda pode mandar, tá bom? Qual é a escritura do coração? A designação do Vem Segue nessa semana é Doutrina e Convênio da sessão 37 à sessão 40. E são muitas escrituras de poder dentro dessas sessões, tá bom? Então escolhe qual é a sua escritura do coração e manda para mim. E quem já mandou, muito obrigado. Isso me edifica muito, tá bom? Me ajuda muito. Às vezes essas escrituras tocam tanto em mim que eu sinto que eu devo compartilhar a próxima mensagem sobre essas escrituras também, tá bom? Então, muito obrigado pela ajuda de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, a sessão 39, o versículo 14 aqui para começar. Fala a respeito de James Colville. James Colville era um pastor, um pregador ali, ele já fazia isso há uns 40 anos e ele vem até onde os membros da igreja estão reunidos ali numa conferência, e ele recebe a palavra com alegria, ele fica entusiasmado com o que ele aprendeu ali na conferência, e ele fica muito feliz, e ele vai conversar com os líderes da igreja depois da conferência, e faz convênio com o Senhor, de que obedeceria a qualquer palavra que viesse por meio do profeta, para ele, Então, o que o Senhor dissesse por meio do profeta, ele faria. E ele fez esse convênio. Porém, a primeira revelação que veio a ele ali, sobre sair para pregar o evangelho, ele pegou e voltou atrás nesse convênio, que é o versículo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, o problema não era especificamente ir pregar o evangelho, porque ele já fazia isso. Ele tinha aproximadamente 40 anos já pregando o evangelho. Vamos ver o que aconteceu aqui na revelação. Doutrina e Convênio, seção 39, versículo 14, diz assim: Eis que em verdade te digo, que és chamado para ir às terras, que não és chamado para ir às terras do leste, mas sim chamado a fim de ir para o Ohio. Bom, então podemos ver que ele queria muito ir pregar o evangelho no leste, dos Estados Unidos ali. Porém, a revelação que veio ali do Senhor era para ele se reunir em Ohio. Em Ohio seria ali a coligação dos santos, e todos os santos se reuniriam ali. Então, foi pedido para que ele se reunisse também naquele lugar. Então, ele estava disposto a servir ao Senhor, de fazer uma missão de pregar o evangelho. Mas ele queria ir para o leste, onde ele já havia feito uma carreira estruturada como pastor, que as pessoas já conheciam ele, então ele tinha um bom status ali, todo mundo conhecia ele, então ele queria ir pregar naquele lugar, então ele estava disposto a servir ao Senhor. Porém, quando a revelação veio para que ele fosse para Ohio, um lugar onde era desconhecido para ele, um lugar onde as pessoas não conheciam ele temeu, ele sentiu que ele perderia toda aquela fama que ele tinha, o privilégio, os status que ele tinha. Então ele queria ir para o leste. Como a revelação veio para ele ir para o oeste não, para Ohio, então ele pegou e se entristeceu e quebrou o convênio com o Senhor. Claro que aqui nós estamos falando de regiões, diferentes,
Mas para nós, na aplicação pessoal, significa quando nós somos chamados em algo na igreja, né? Ah, não, esse chamado eu não quero, né? Vou ser consultor da história da família, que é isso, né? Então, algum chamado às vezes a pessoa não quer. E na verdade, nós não devemos agir dessa maneira, tá bom? Se uma pessoa for chamado como bispo, presidente da Sociedade de Socorro ou consultor da ala, né, para ajudar no trabalho de história da família, tem que receber ali com alegria porque está servindo ao Senhor. Não podemos ficar escolhendo o chamado, tá bom? Então o mesmo se aplica aqui. E James Cover, então, ele volta atrás na sua palavra e quebra o convênio que ele havia feito de obedecer a palavra do Senhor por meio do profeta Joseph Smith ali, o que vier. E aí veio uma nova revelação a ele, tá bom? Que é Doutrina e Convênio, seção 40. Olha o que o Senhor diz aqui. Eis que em verdade vos digo, que o coração de meu servo James Cover era reto diante de mim, pois fizera convênio de que obedeceria minha palavra. E ele recebeu a palavra com alegria. Aqui ele está se referindo na conferência, né? Quando ele sentiu o Espírito Santo, sentiu o desejo de fazer convênio com o Senhor. Mas imediatamente Satanás o tentou. E o temor e a perseguição e os cuidados do mundo fizeram-no rejeitar a palavra. Portanto, quebrou o meu convênio, e cabe a mim fazer com ele o que parecer-me melhor. Amém. Então o Senhor fala que cabe a ele fazer o que ele quiser ali com James Cover, né? Ou usar ele como instrumento para ajudar outras pessoas, ou o que o Senhor prover, né? Na verdade, então ele volta, né, para o leste ali e continua a pregação dele como pastor, como ele já era, né? Ele não chegou a ser batizado na igreja, nada disso. Ele não chegou a fazer esse convênio, não. Bom, falando a respeito disso, né, que ele rejeita ali, eu gostaria de falar de uma conferência que nós tivemos em 2010. Quem falou essa parte aqui da conferência foi o Elder Ronald Hasbel. Na época ele era dos 70, né? Ele conta de uma experiência sobre chamado missionário. Quem designava os missionários para as áreas ali, né? Por exemplo, todo mundo que preenche um chamado, um elder, o chamado vai para a primeira presidência, para o coro dos 12 apóstolos ali. E ali que vai ser designado para onde você vai servir, né? Por meio de revelação. E o Elder Hasbel, né, na época como 70, ele foi, né, chamado para participar ali, para ver como era o processo, né, de selecionar ali. Bom, quem estava fazendo na época ali era o Elder Ryan, né, e o que acontece? O Elder Ryan, né, ele se ajoelhou com o Elder Hasbel e fizeram uma oração. E tinha mais uma pessoa ali do departamento missionário que anotava as coisas para ajudar. Então era uma sala com várias telas de computadores, tá bom? Então após orarem ali, né, o Elder Ryan pediu especificamente que o Senhor orientasse a saber perfeitamente para qual lugar cada missionário deveria ir. Então eles se sentaram na cadeira ali e começou esse processo. Esse processo acontece toda semana, né, aliás, né? E aí ele sentou ali na cadeira e o Elder Hasbel foi a primeira experiência dele. Então o Elder Ryan pegava e aparecia a foto de um missionário na tela do computador com o nome dele. E aí ele falava, né, com aquele missionário como se ele tivesse presente ali. Bom dia, Elder Silva. Como vai, Sister Junqueira, né? Dependendo do nome aí. Então ele falava ali com aquele lá, como você está hoje? E aí ele lia ali os comentários que o presidente da estaca fazia a respeito daquele chamado, né, daquela pessoa que estava sendo chamada, e também do bispo. E algumas considerações que o próprio missionário faz, algumas perguntas que tem para os missionários que nós respondemos ao enviar o chamado. Então ele lê todas aquelas informações, prescrições médicas, tudo aquilo. E aí após aquilo ele pega e designa aquele missionário para tal missão, né? Aí aparece numa outra tela várias missões ali no mundo, e aí naquela missão ele pega para aquele país e tem várias missões dentro daquele país, e ele vai escolhendo ali qual missão aquele missionário vai seguindo, tudo por inspiração. E chegou o momento que ele pegou e perguntou para o Elder Hasbel, para qual missão você acha que deve ir esse missionário?
Ele falou, não sei, e também não sei como eu posso saber. E aí o elder pegou e falou, preste mais atenção e você também poderá saber. E aí ele continuou designando ali alguns missionários, e teve um determinado elder que apareceu na tela e ele perguntou, né, para o elder Hasman, esse missionário, para onde ele deve ir? Aí ele pensou assim e falou o nome do lugar e ele falou, não, não é esse lugar. E aí ele continuou designando ali, né, e, e ele ficou prestando cada vez mais atenção, chegou a cadeira assim mais para perto da mesa, prestando atenção ali e orando para que o Senhor também desse aquele privilégio de sentir para onde deveria ir os missionários. E chegou um determinado momento que o elder ele pergunta novamente, né, para o elder Hasmo. Eu vou ler aqui o comentário dele. Deixa eu ver aqui. Enquanto o processo prosseguia, algumas outras vezes o elder Heine se voltava para mim e disse, bem, irmão Hasman, para onde acha que esse missionário deve ir? Eu indicava a determinada missão e o elder Heine olhava para mim pensativo e dizia, não é este o lugar. E continuava designando ali para outro lugar. Quando estávamos próximo do fim daquela reunião de designação, apareceu na tela uma fotografia de um missionário. Senti fortemente a inspiração, a mais forte de toda a manhã, né, de que aquele missionário que estava diante de mim deveria ser enviado para o Japão. Eu não sabia se o elder Heine iria perguntar-me a respeito daquele missionário, mas surpreendentemente ele o fez. E com bastante hesitação e humildade eu lhe disse, Japão. O elder Heine respondeu imediatamente, sim, vamos para o Japão. E a missão Japão apareceu na tela do computador. E soube imediatamente que o missionário deveria ir para a missão Japão Sapporo. O elder Heine não me perguntou o nome exato da missão, mas designou aquele missionário para a missão Japão Sapporo. No fundo do meu coração, fiquei profundamente tocado e grato pelo Senhor, por permitir e sentir a inspiração de saber para onde o missionário deveria ir. Então o processo de revelação é algo contínuo, a gente tem que aprender a entender a linguagem que o Senhor está se comunicando conosco. E eu gostei bastante dessa parte. Eu queria prestar o meu testemunho que cada missionário que vai ao campo, ele é designado para tal área, né? E é por revelação. O chamado missionário é por revelação. E os chamados dentro da igreja, todos os chamados, professores, consultor de história da família, todos os chamados são chamados por Deus. Bom, eu presto meu testemunho sobre isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.